Segundo o artigo escrito por Daniel Mar Pérez, Além da Lei, a psicanálise é a experiência sobre a relação do sujeito com o desejo, na tentativa de satisfação frente à castração simbólica. Entre o pai da psicanálise e Lacan, existe um esforço explícito de colocar ou posicionar esta ciência no estatuto do saber científico. Freud mostrou que a psicanálise era uma novidade que vinha destronar o lugar do reinado do sujeito da consciência. O empreendimento psicanalítico buscava constituir-se como terapia e como reflexão da cultura. Lacan não é omisso ao debate. A insistência com a cientificidade da psicanálise aparece na forma de uma aproximação com a lógica e a matemática. A psicanálise não podia ser uma ciência da natureza, como não pode ser um modo da matemática. Entretanto, entre Freud e Lacan há uma diferença que está além da escolha do modelo de cientificidade mal sucedida. Por outro lado, a busca de fórmulas, formalização, grafos, matemas e interpretações filosóficas permitiram que Lacan organizar as condições de possibilidade daquilo que entendemos por desejo, estruturar o circuito pulsional e compreender a experiência analítica como experiência ética. Para Lacan, o inconsciente não é e nunca foi o âmbito das trevas, o irracional, a caixa preta ou qualquer coisa que se possa reduzir a uma experiência mística ou uma relação de oposição neutralizada com a razão. O consciente está estruturado como uma linguagem. Dirá Lacan, a filosofia de Kant e Nietzsche marcou os limites da razão e reelaborou a noção de racional. Nessa história, Freud não sugeriu uma espécie de nu selvagem da razão, mas o funcionamento de outro mecanismo, com outro regime de causas, que aquele suportado pelo registro da consciência ou da natureza. Porém, Lacan, em vez de recorrer aos mitos, modela construindo esboços de aparelhos em relação com a linguagem com aquilo que ela não alcança. Assim, o aparelho do psiquismo humano dispõe-se a partir dos registros do real, do simbólico e do imaginário. Registros estes que permitem trabalhar a relação do sujeito com o desejo como experiência ética. É assim que Lacan chama aquilo que está no próprio princípio da entrada da psicanálise. Enfim, a máxima do sadismo lúdico não nos confronta com o desejo. É a partir do outro que a ordem nos solicita. Em última análise, o sádico é o objeto. Estamos aqui para compreender a noção de psicanálise como ética e levantar a seguinte questão: qual é a interpretação da psicanálise como experiência ética? A psicanálise tem que ser pensada a partir da regra, do exemplo para poder agir com os outros. A psicanálise como experiência ética e atitude ética. A ética tem mais a ver com os desejos do que com a relação com os outros. Lacan coloca a psicanálise ao registro do trabalho científico, uma verdade que tinha consciência, mas não se tratava com a filosofia da mente. A psicanálise não é uma filosofia da mente, mas uma terapia e uma reflexão da cultura. Não é uma terapia como qualquer outra, mas de algum modo um tratamento terapêutico da neurose e o modo de compreender o produto da religião. A ética do desejo é uma ética sem exemplo, é abertura para aquilo que não se fecha. Certamente, o para além da lei demanda uma gnoseologia e experiência ética. O vazio da coisa é preenchida temporalmente por coisas que a princípio é constituído por objeto que sustenta de uma representação simbólica por uma imagem sublime.